Bom, gente, então, ainda falando sobre a estrutura física, né? Deve existir um projeto de construção da indústria, né? Ou da área de manipulação de alimentos, né? Com uma planta baixa, um alvará de funcionamento, localização e especificação da edificação, tá? Então, tem que ser tudo legalizado, né? Da melhor forma. Tem que ter todos, né? Como eu disse, o projeto deve ser feito por profissionais que compreendam, né, que já tenham experiência, né, e que tenham acesso às legislações que são aplicadas, né, para a indústria de alimentos. Então, é extremamente importante, tá? A estrutura física, né, deve ser feita, né, de forma que não deve haver ociosidade de mão de obra e equipamentos. Então, antes de começar a fazer a minha indústria, eu tenho que pensar lá na frente, né? Eu tenho que pensar quais equipamentos que eu vou colocar, a quantidade de mão de obra que eu vou utilizar. Então, não é apenas ali fazer uma construção e depois eu vejo o que eu vou fazer. Não, né? Na planta baixa eu já tenho que colocar todos os equipamentos, principalmente aqueles equipamentos que são muito grandes, que são essenciais, porque aí eu vou prever, né, o espaço que eu preciso, tamanho de porta, preciso equipamentos passarem, né, para que possa ser feita manutenção preventiva, né, então eu tenho que ter um fluxo bom ali dentro dessa indústria. Então eu tenho que pensar sim, tá? Isso não significa que, lá para frente eu não tinha planejado, mas eu comprei um equipamento novo e eu quero colocar ele nesse lugar aqui que tem espaço. Tudo bem, tá? Isso não é um problema, mas eu tenho que pensar sempre, né, prever ao máximo, né? Eu preciso de 50 funcionários trabalhando aqui nessa sala. Eu tenho espaço suficiente, né, para evitar contaminações? Um vai ficar batendo no outro aqui, um de costas para o outro, vai virar uma bagunça, eu preciso dobrar o tamanho do espaço, o que que eu preciso fazer? Né? Eu preciso fazer uma construção mais de forma linear para que os funcionários não se cruzem no momento ali da manipulação. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá, gente? Lá no ato da construção, né, do planejamento, certo? A construção também deve ser sólida, adequada, tá? Deve evitar a entrada e permanência de insetos ou pássaros e permitir a facilidade de limpeza, tá? Como eu falei, os vetores e pragas são algo que nós temos que ter muito, muito cuidado, porque eles trazem contaminações muito sérias para dentro da área de manipulação, tá? E aí, eu tenho que tentar evitar a entrada deles dentro da minha área e também a permanência, né? E como que eu vou fazer isso, gente? Existem diversos métodos, nós vamos falar, né? Barreiras físicas para tentar evitar que esses insetos, que pássaros ou outros animais entrem para dentro da área de manipulação, tá? Então, eu preciso pensar antes também, tá? Eu preciso pensar no meu terreno, eu preciso pensar, né, se eu tenho entulho, se tem lixo, se tem muito inseto, se tem muito animal ali em volta. Mas eu tenho que pensar que também que eu vou manipular alimentos e a minha indústria também vai atrair, porque vai vir, vai exalar odores, né? Eu vou tirar o lixo com um monte de resíduos de alimentos, então os alimentos, né, atraem muito esse tipo de insetos e outros animais, então eu tenho que pensar também que isso vai ser uma medida que eu vou ter que conviver, né, para o resto da vida ali, né, do momento que eu estou dentro da minha indústria trabalhando, né, manipulando alimentos. Eu sempre vou ter o risco de contaminação com esses vetores e pragas, tá? Então eu sempre tenho que estar detetizando, eu sempre tenho que estar colocando barreiras físicas, né? E muitas vezes, e tomando outros cuidados, mas e muitas vezes isso não vai ser suficiente, né? Muitas vezes vai acontecer de algum inseto, enfim, né? E isso vai causar um problema muito grande. Por isso que, né, nós trabalhamos principalmente com a prevenção, certo, gente? Bom, o acesso às instalações, né? O acesso à área mesmo de manipulação deve ser controlado, deve ser independente, não comum a outros usos, tá? Então,
né? Eu falei lá, não pode ter residência, né, acoplada ali. Mas também não pode, sei lá, de dia ser um lava-jato e à noite uma pizzaria. Não pode. A área de manipulação tem que ser exclusiva para manipulação de alimentos, tá? Eu não posso utilizar esse ambiente para outro uso, tá? Por quê? Eu vou estar aumentando muito as minhas chances de contaminação, tá, gente? O acesso a essas instalações, né, ele deve ser controlado, tá? E independente. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai chegar no meio indústria que vai pegar e entrar lá. Não, não é assim, isso tem que ser controlado. Antes de entrarem, as pessoas têm que receber, né, um pequeno treinamento, né? Tem que ser falado, olha, você não pode fazer isso, você tem que colocar um uniforme também, uma roupa especial, né? Tem que colocar touca, tem que tirar todos os adornos. Você não pode tocar nos alimentos, nos equipamentos, nada dentro da área de manipulação. Então tem que ser feita essa, né, esse mini treinamento nessa pessoa antes dela entrar dentro da área de manipulação, tá? O ambiente de manipulação também, né? Em geral, quando a gente fala em ambiente, tudo, né? Piso, parede, teto, janelas, portas, equipamentos, tudo tem que ser muito bem conservado. Não adianta eu construir lá a minha indústria linda, perfeita, novinha, um mês já vai estar tudo acabado, se eu não tiver cuidado, né? Se os funcionários também não tiverem esse treinamento e esse cuidado com os equipamentos, né? O cuidado com a estrutura física, né? Isso é muito importante também, tá? E dentro do ambiente de manipulação, sempre que possível, é necessário, né? Deve existir a separação entre as diferentes atividades quando isso é possível, né? Porque muitas vezes, como eu falei, eu não tenho um espaço físico suficiente, né? Principalmente se eu estou falando de um ambiente que já estava estruturado, tá? Quando eu vou construir esse ambiente, claro que eu vou pensar nessa separação antes, né? Eu vou colocar isso lá no meu projeto. Mas, né, eu tenho que deixar as atividades separadas. Por quê? Aqui tem um funcionário fazendo um pré-preparo, cortando, manipulando, né? Antes dele, tem alguém que está fazendo toda a higienização desses legumes, por exemplo, né? Tem uma pessoa cortando legumes. Então, uma pessoa vai fazer toda a higienização, depois ela vai passar para essa pessoa que vai fazer todo aquele pré-preparo, descascar, cortar, enfim, tirar sementes, né? Para ir para a próxima etapa, né? Que vai ser a cocção, por exemplo. Então, essas etapas devem ser separadas, porque quem está fazendo a higienização está trabalhando ali em um ambiente, vamos dizer, mais sujo, tá? Ele está higienizando, mas ali ele está pegando aquela matéria-prima sem higienizar. Então, primeiro que ele já tem que ter ali uma separação entre o que ele não higienizou e o que ele higienizou, né? Isso tem que ser bem organizado para que ele não utilize, né? Não faça contaminação cruzada entre um legume que ele já higienizou, né, com um que ele não higienizou. Então, é preciso ter, né, primeiro esse cuidado, essa organização e também a separação, né, para que em nenhuma etapa, né, uma etapa não atrapalhe a outra, uma etapa não contamine a outra, tá? Então, lá na etapa de cocção, eu já vou ter a minha matéria-prima, né, não posso dizer isenta de micro-organismos, mas ela já passou por um processo térmico, então ali eu já eliminei a maioria dos micro-organismos, né, que estavam ali. Então eu não posso ter esse meu legume depois de cozido, não posso fazer com que ele volte ali naquela etapa de pré-preparo e de corte, e isso vai causar um problema, porque eu vou voltar, né, eu vou causar uma contaminação cruzada fora, gente, a bagunça que vira. Então é importante ser separado para evitar contaminações e para auxiliar na organização, tá? A organização é extremamente importante. Se cada um faz o seu trabalho de forma correta, o fluxo é muito mais fácil, tá? Então, as coisas vão fluir muito mais facilmente, ok? Gente, quando falamos então, né, de toda a área interna de manipulação, né, nós vamos falar mais detalhadamente. O que é o ideal, né? Como é a área interna, como ela deve ser, certo? Bom, gente, existe, né, uma legislação
da Anvisa, que é a RDC 216 de 2004, que ela vai nos dar essas diretrizes sobre as instalações, tá? Então, eu vou lá construir a minha indústria de alimentos, eu vou planejar a minha indústria de alimentos, eu vou abrir um ambiente de manipulação de alimentos, de comercialização. Eu vou ter que obrigatoriamente ir lá consultar essa legislação da Anvisa e me adequar, tá? Por quê? As instalações, né, a indústria como um todo, ela vai receber fiscalização periodicamente. Então, um fiscal vai chegar ali e vai, né, procurar as adequações. Isso aqui está adequado, isso aqui não está adequado. E aí, você vai ter um tempo para se adequar. Se você não se adequar, você vai levar uma multa. Então, você precisa ter acesso a essa legislação, né? E seguir à risca tudo que essa legislação nos impõe, ok? Bom, gente, a área interna de manipulação, né, deve estar livre de objetos em desuso, assim como, né, nós falamos lá que a área externa deve estar livre de objetos em desuso para não atrair vetores e pragas, a área interna também. Então, eu não posso deixar, né, aquele monte de entulho ali, objetos, equipamentos que não funcionam mais, que eu não estou utilizando na minha área de manipulação, e eu vou tacando tudo lá no cantinho, né, e aquilo lá vai ficando lá, nunca vai ser limpo, vai virando, né, entulho. Isso não pode acontecer porque isso vai atrair os vetores e pragas, tá? Outra coisa também que eu tenho que ter cuidado é com o lixo dentro da área de manipulação, né? Com o acúmulo de resíduos, né? A área de manipulação tem que ser limpa. Claro, no momento de manipulação caiu o alimento no chão, nesse momento não consigo juntar, ok, mas assim que possível eu vou tentar fazer a higienização ali, pegar aquele alimento que eu derrubei e jogar no lixo, tá? Porque se eu começar a acumular sujeira no chão, restos de alimentos no chão, isso vai atrair também os vetores e pragas. Então é importante, né, que se tenha esse cuidado. E isso é um cuidado que está muito relacionado aos próprios manipuladores. Eles têm que ter consciência. Nossa, eu derrubei aqui, eu vou juntar antes que venha, né, que junte inseto, que venha algum inseto aqui. Claro que o ideal é que os insetos nem consigam atravessar a porta lá, né, da área de manipulação, mas não estamos livres, né, pessoal? Isso pode acontecer, certo? Outro detalhe importante da área de manipulação, né? Ela deve ser limpa, ela deve ser organizada. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma área de manipulação, né? Só de olhar, só de bater o olho, você vê que é limpo, você vê que é organizado, você vê que está tudo, né? Que foi higienizado, né? E que é um local que possivelmente produza alimentos, né, de forma segura. Claro que só a limpeza do ambiente não nos garante isso, tá? Nós já falamos lá sobre o manipulador, sobre a matéria-prima, enfim. Mas é um ambiente correto, tá, de manipulação. Outra coisa importante no ambiente de manipulação, gente, a iluminação. A iluminação é extremamente importante. Por quê? Ela tem que ser distribuída de forma, né, uniforme, aqui a gente vê, né, como a iluminação é distribuída, e ela deve permitir que todos ali visualizem adequadamente os procedimentos que estão fazendo, tá? Tenham clareza no ato da manipulação, tá? Isso evita acidentes, ok? Porque se a pessoa está ali fazendo alguma coisa, cortando alguma coisa, se ela não está enxergando muito bem, isso pode causar um acidente, pode causar um corte e tudo mais. Outra coisa, se a pessoa não está visualizando de forma correta, pode ter uma contaminação ali de ordem física, a pessoa não conseguiu observar por conta da falta de iluminação ali no local, tá? Isso é um problema, certo? Então, é importante que a iluminação seja de forma, né, a facilitar toda essa visualização dentro da área de manipulação.